Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da Oficina 300 e no vídeo de hoje eu vou estrear um quadro aqui no canal que vai se chamar aí Coluna 300 e a ideia desse quadro é justamente comentar notícias aí para vocês, sempre tentando passar alguns dos valores aí do canal para você tá sempre aí com uma opinião bem embasada para discutir assuntos aí com seus colegas. E no tema de hoje, adivinha só, tá cheio de gente aí influenciada por partido político falando besteira na internet. Como você já viu aí no título desse vídeo, eu preciso começar esse vídeo aí dizendo que eu, particularmente, Thiago, nunca morri de amores pelo Dória. Para mim, ele é só mais um socialista como qualquer outro. Ele defende aí o desarmamento civil, defende imposto, defende regulação estatal e todo tipo de lixo socialista. Só que a ignorância daqueles que se informam só pelas cartilhas aí desses blogs sujos da esquerda realmente me incomoda. E se você não sabe aí do que eu estou falando, essa semana começou aí com esses blogs da esquerda, esses jornais aí sempre ligados aí ao partido como PSOL, PCdoB, PT, etc., a começar a semana aí fazendo um chilique imenso sobre um tal de um projeto anunciado pelo Dória, que seria a fabricação aí de compostos alimentares, né, para alimentar e para poder ser passado para moradores de rua e pessoas carentes aí na cidade de São Paulo. A oposição do Dória, então, achou que alimentar pessoas carentes aí em condições de miséria com rações seria uma coisa aí meio desumana, que compara aí essas pessoas a animais e essa ração seria um lixo, que não teria nenhum valor nutritivo e um monte de outras besteiras. E quando eu vi esse assunto estourando nas mídias, aí eu fiquei bem puto e resolvi fazer esse vídeo. E para isso eu vou abordar esse tema aí em 4 frontes diferentes. Essa tal ração ou esse composto alimentar é nada mais nada menos do que comida liofilizada, e esse tipo de comida aí já é bastante conhecida aí entre sobrevivencialistas, preparadores, militares, aventureiros aí no mundo todo e há muitos anos. A liofilização aí é um processo bastante tecnológico aí de preservação de alimentos e é um mercado muito pouco desenvolvido no Brasil, porém lá fora aí você tem um mercado enorme aí voltado para atividades militares, a galera que faz trekking, a galera que faz montanhismo, a galera que faz acampamento, toda essa turma já usa comida liofilizada há bastante tempo, tem toda uma indústria nos Estados Unidos com todo tipo de comida, de todo tipo de sabor, de preços, cardápios e muito mais. Também existe todo um mercado específico voltado para a galera que armazena comida de emergência em casa, né, para situações aí como furacão, terremoto, crises. E a grande vantagem das comidas liofilizadas é exatamente isso, a duração, né? Essas comidas, depois de embaladas, elas chegam a durar até 10 anos aí fora da geladeira. E até a NASA usa esse tipo de tecnologia aí para preparar a alimentação dos astronautas, né, que são enviados aí para missões de longa duração ali na estação espacial. Eu tenho aqui um pouco de comida liofilizada, eu gosto desse tipo de preparação, eu uso em acampamentos, eu tenho não só as liofilizadas, que são esse processo de desidratação, como também outros tipos de tecnologias de preservação de alimento, rações militares e tudo mais, eu tenho tudo isso em casa e eu uso em atividades outdoor aí, quando eu estou em acampamentos ou em trilhas, porque é extremamente leve, é fácil de fazer, é fácil de preparar. E se liga só no preço, eu não vou mostrar a marca aqui porque eu não estou ganhando nada deles, mas olha o preço que eu paguei nesse pacote aqui de estrogonofe de frango, né, que vem com arroz e batata também, serve 2 pessoas, R$ 48. Então é uma tecnologia bastante cara, bastante inacessível para a maioria dos brasileiros ainda, justamente porque a gente tem uma indústria nacional muito fraca, né, que tem basicamente só esse mercado de aventureiros aí, porque o brasileiro não tem essa cultura de preparação, muito menos essa cultura aí de conhecer essa tecnologia de comida liofilizada, né? É uma tecnologia bastante cara, que depende de produção em massa, e as indústrias brasileiras sempre tiveram dificuldade aí em produzir esse tipo de alimento. E como é que funciona aí o processo de liofilização? Primeiramente você vai preparar a comida, vai congelar ela a uma temperatura bastante baixa, aí você vai colocar numa câmara de vácuo e vai subir a temperatura gradualmente. Isso vai fazer com que a água do alimento sublime, ou seja, ela vai passar direto do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo líquido, e é justamente isso que vai fazer com que a estrutura celular dos alimentos não seja destruída, ou seja, o alimento mantém o seu sabor original, o seu cheiro e até os valores nutricionais. Você não perde nada nesse processo de liofilização.
e depois você pode reidratar a comida, né? Para preparar você só coloca em água quente aí por uns 5 minutos e pronto, é só mandar para dentro. E essa versão apresentada pelo Dória pode até ser comida diretamente, né? É no formato de biscoito, você pode comer aquilo direto ou você pode hidratar. E pelo que eu entendi, essa ração aí seria preparada por uma empresa que ficaria responsável por recolher alimentos aí que seriam descartados de supermercados ou feiras, né? São alimentos que ainda estão em boas condições de consumo, porém são desperdiçados, né, no processo produtivo, já são alimentos que as pessoas já não querem escolher nas prateleiras e tudo mais, ou alimentos que estão próximos da data de validade. Então essas empresas recolheriam esse alimento, ficariam responsáveis aí por selecionar os ingredientes, né, fazer uma espécie de mingau, liofilizar, e aí isso seria disponibilizado para moradores de rua e pessoas carentes. Agora vamos falar sobre a tal da lei aqui, né? Eu tenho até algumas anotações. Toda essa papagaiada aí começou através de uma lei municipal que foi assinada em 8 de outubro de 2017, que visa estabelecer a Política Nacional de Erradicação da Fome e de Promoção da Função Social dos Alimentos. Tá? É a Lei Municipal número 16704 de 2017, que veio do projeto de lei 550 de 2016 de um vereador aí do Partido Verde, olha só. E o texto da lei está aqui no link na descrição, se você quiser ler. É um texto aí que, em condições normais de temperatura e pressão, agradaria aí tranquilamente a todo socialista de plantão aí. Coincidentemente, ele tem somente 13 artigos, né? Olha só, 13. E são artigos vagos aí, típicos dos jargões da esquerda, né? A palavra função social do alimento aparece 17 vezes na lei. As palavras equidade, controle social, recursos naturais, justa e solidária, tudo isso está no projeto de lei, mas como foi o Dória que assinou, né, é claro que o seu partido vai mandar você ser contra. E é uma lei mongoloide aí que, depois de um monte de sofismo, na prática ela só vai permitir que a prefeitura conceda alguns benefícios fiscais aí para empresas que se comprometerem a investir em tecnologia de preservação de alimentos, né, como a liofilização, por exemplo, e também aí melhoria na gestão e diminuição do desperdício. Na lei em si não fala nada sobre essa tal ração, né? Pelo que eu entendi, essa ração é o anúncio do primeiro fruto dessa lei, que é uma possível parceria da prefeitura com uma empresa que está disposta a recolher esses alimentos e preparar essas rações e tudo mais, em troca de alguns incentivos fiscais, que provavelmente vão viabilizar a indústria de alimentos liofilizados, né? Vão desenvolver toda essa indústria aí lá na cidade de São Paulo. Eu não encontrei nada na internet sobre algum detalhe específico desse acordo aí dessas empresas com a prefeitura. Sobre essa comida lixo aí, qualquer um aí que vive nas grandes cidades aí fora dessa bolha de inteligentinhos aí da alta classe social, né, sabe que qualquer cidade grande aí vai ter uma horda de pessoas que vivem em condições de miséria extrema, né, são moradores de rua, são pessoas aí que estão expostas ao frio, à fome, à violência, às drogas, e essas pessoas basicamente comem algumas poucas vezes por semana, né, graças à caridade aí de cidadãos comuns, de restaurantes, de igrejas, de alguns abrigos e tudo mais. E essas pessoas, quando a fome aperta, né, quando elas não têm o que comer, elas são obrigadas a revirar o lixo urbano, né, literalmente lixo, em busca de alguma coisa que elas possam comer. É uma situação bastante degradante e qualquer um aí que visitar as periferias da cidade ou os centros da cidade também são cheios desse tipo de pessoa que muitas vezes mora na rua por alguma doença mental e várias outras circunstâncias. E aí você que critica aí esse tal composto orgânico alimentar, eu aposto que você tem na sua despensa aí quilos e quilos de lixo alimentar de verdade que você pagou caro na prateleira do supermercado e que no final das contas só vai te deixar doente aí. E aí a gente pode falar em óleo vegetal, chocolate, né, que basicamente hoje é açúcar e gordura hidrogenada, exceto aqueles chocolates mais caros, açúcar, farinha de trigo, pães, que quem não sabe, o trigo hoje em dia é totalmente transgênico, né, tem uma quantidade enorme de glúten que deixa você todo inflamado, aí, todo fodido. Biscoitos recheados também são bombas, salsichas, né, que são cheios de porcaria e produtos químicos, conservantes e todo tipo aí de substância alimentícia, né, ultraprocessada e cheia de produtos químicos. E agora vamos falar sobre a minha opinião. Essa lei municipal provavelmente não vai funcionar. Na minha opinião, o que funcionaria seria a desregulamentação total de todas as indústrias de alimentos, né, que fomentar a concorrência e também a isenção total de impostos em toda a cadeia produtiva de alimentos, né? E só isso já deixaria os alimentos muito mais baratos,
e toda essa variedade, toda essa concorrência, deixaria esses alimentos bastante acessíveis aí para qualquer um, inclusive as pessoas mais pobres. A coisa boa disso aí, na minha opinião, é que talvez essa medida possa viabilizar o desenvolvimento das indústrias de alimentos liofilizados no Brasil, né? Isso vai ajudar aí os aventureiros, a galera que faz acampamento, a galera, os militares. Então a gente pode talvez ter comida liofilizada de qualidade a um preço um pouco mais acessível aqui no Brasil. E se por algum milagre essa comida realmente chegar aí aos moradores de rua, às pessoas carentes, essas pessoas que hoje estão comendo lixo, literalmente lixo, vão ter uma coisa muito mais digna, muito mais saudável para poder se alimentar. E do jeito que a banda toca, meu amigo, se continuarem crescendo essas ideologias socialistas e essa população nossa também continuar crescendo do tanto que está, o futuro da humanidade basicamente vai ser a base dessas rações alimentares aí produzidas em laboratório, muito provavelmente, porque não dá para alimentar toda essa gente. Ou você acha aí que você vai ficar comendo pastel de rúcula com tomate seco, bife ancho e legumes no vapor aí no seu paraíso socialista? Ah, eu esqueci, não tem comida nos paraísos socialistas. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like se você gostou. E também de compartilhar aí com quem você acha que vai gostar aqui desse conteúdo. Meu nome é Thiago Almeida, aqui foi a Oficina 300 e até o próximo vídeo.